Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de encerrarmos o Projeto Clássicos do mês de novembro. E nós lemos Os Catadores de Concha, da Rosamunde Pilcher. E é sobre esse livraço, esse best-seller, que eu vou contar um pouquinho aqui para vocês. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem, compartilhem com seus amigos, enfim. Bora falar um pouquinho dos Catadores de Conchas! Ai. Pois é, eu acabei de ler nesses momentos uma leitura que eu acabei adiando um bocado, deixei para essa última semana a leitura de 400 páginas, ele ou mais, né, de 500 páginas, eu acho que eu cheguei a umas 200 até o domingo passado, e como ele tem quase 700 páginas, eu achei que eram 600, mas são 700 nessa edição aqui. Eu acabei tendo que dar esse gás essa semana, mas foi assim super tranquilo, porque é uma leitura agradável demais, né? Ela, digamos que ela faz uma literatura de entretenimento, onde ela valoriza o relacionamento pessoal, né, as emoções das pessoas, e ela faz isso, né, retrata isso no romance com uma maestria, com uma delicadeza, uma sutileza. Então é uma leitura extremamente fluida, né, a gente vai mergulhando nessa história que ela divide em capítulos que levam os nomes dos personagens. Cada capítulo, um nome de um personagem diferente que nunca se repete. E você imagina que ali ela vai só destacar aquele personagem. Lê do engano, ela abraça os demais personagens que se relacionam àquele que ela tá dando um pouquinho mais de destaque e vai assim puxando o fio dessa trama e contando pra gente essa história que tem como protagonista a Penélope. A Penélope, ela tá com seus 60 e poucos anos, nos idos aqui de 1980, algo assim, lá na Inglaterra, e a gente já testemunha no prólogo que ela tá voltando do hospital pós um infarto do miocárdio. E as filhas, ela tem 2 filhas e um filho, estão um tanto preocupados se ela pode realmente voltar para casa. E aí a gente começa aos poucos a sermos introduzidos a esses filhos, né? A gente tem a Nancy, que é a filha mais velha, a gente tem a Olivia, que é a segunda filha, e o Noel, que é o terceiro varão aí da história. E aí a gente vai perceber também a cada capítulo a personalidade de cada um desses filhos ser desenhada ou contada pra gente, né? A Nancy, ela é a mais orgulhosa, aquela egoísta, todos eles são. Então, eu acho que aí a gente já pega uma característica da Rosamunde. Ela consegue retratar muito bem a realidade, ela consegue capturar essas sutilezas que cercam o nosso convívio com a nossa família, com os nossos amigos. Ela consegue colocar aqui nessa história, ela traz aí uma verossimilhança muito forte com a realidade que a gente vive no dia a dia, né? Só que é claro que ela está retratando uma Inglaterra aí da década de 1980 e do período que antecedeu e o período da Segunda Guerra Mundial. E aí tem uma preciosidade, né? Ela consegue contar pra gente o que ela vivenciou naquela época. Então tem aí elementos tão vívidos, tão intensos, que trazem uma verdade tão grande e tão emocionante. Eu chorei umas 2 ou 3 vezes no final dessa história. Esse ano foi o ano de chorar, né? Eu acho que talvez tenha sido, eu chorei com Dostoiévski, eu chorei com Corcunda de Notre Dame, enfim, eu chorei com Os Catadores de Conchas. Pois é, aí as pessoas podem falar, mas não é um clássico, você acabou de falar que é entretenimento. A gente é capaz de chorar com entretenimento, quando ele é
pleno dessas características tão reais, tão absolutas, tão bem feitas. Então, essa senhora, né, de 60 e poucos, começa a recordar questões do passado. Então, a gente vai viver esses idos de 1980 e a história de uma senhora lidando aí com essa condição de saúde um pouco precária e as voltas ao passado, para antes da guerra, como o pai dela se casou com uma francesa, o pai dela que era pintor, boêmio, de uma certa aristocracia boêmia. Ela vai retratar isso, ela vai lembrar tudo o que aconteceu, quais emoções, né? O que ela lembrava do momento que foi anunciado o começo da Segunda Guerra, o racionamento, os cartões de racionamento, o blackout, que começava a escurecer, você tinha que deixar absolutamente às escuras, não podia transparecer nenhuma luz da sua casa, o racionamento de comida, as pessoas que foram perdendo seus entes queridos, né? Todo esse drama contado por aqueles que ficaram esperando, né? Os longos anos da Segunda Guerra Mundial transcorrerem, esse pesadelo acabar. E assim, gente, vocês vão ver, até marquei aqui, mas nem vou tentar achar, mas tem trechos que lembram muito o que a gente passou agora na pandemia, né? Essa coisa da gente não ter a perspectiva do dia seguinte, não entender o que está acontecendo, se sentir perdido. Ela reflete tudo isso nessa história. E aí ela vai contando, é emocionante, novos personagens vão aparecendo, você pensa, poxa, ela vai colocar um capítulo com cada personagem? Vai dar? Dá e sobra. Tem personagens que você fica meio, oi? O que ele acrescentou exatamente, mas tem alguns que estouram essa história, fazem ela explodir em cores, em cores de um arco-íris maravilhoso, é emocionante, é tocante, é íntimo e é muito verdadeiro. Então é isso, tudo isso. Eu não vou contar aqui para vocês a história, porque o que acontece? Ela, como filha desse pintor, descobre que as obras que tinham ficado para ela, que era um quadro de presente de casamento e dois esboços que ele fez, 2 quadros inacabados, na verdade, valeriam uma pequena fortuna na década de 1980, porque aqueles pintores vitorianos estavam em alta. Então ela se dá conta disso, os filhos também, e aí a gente vai ver, né, a Olivia, que é mais equilibrada dos 3, mas um tanto egoísta também, fechada no mundo dela. O Noel é um reflexo do marido dela, egoísta no último, sabe, só quer saber de si, meio que quer ganhar dinheiro fácil, tirar proveito dos outros, esse tipo de coisa. E aí a perspectiva de muita grana, de repente, o que faz numa família, né? É claro que vai suscitar o pior de cada um. Quer dizer, os que têm algo de legal para dividir, isso também aparece, mas os defeitinhos acabam ficando assim gigantescos. E aí a história vai transcorrendo, esses personagens vão entrando, a gente vai no passado, volta pro presente, vai no passado e vai e volta. E é um final emocionante. Até a última página você tá assim, meu, o que vai acontecer aqui? Ela consegue ainda nas 2 últimas páginas ainda ter uma última emoção, né? Porque o romance, né, ele tem aquele pico, que é no penúltimo capítulo, geralmente, e depois ele vai aos poucos se encerrando. Ela consegue ainda nesse encerramento, peraí que eu ainda vou te dar um susto. Uma graça, gente, adorei essa leitura, espero que vocês tenham feito comigo. Se vocês quiserem uma resenha detalhada, que eu conte a história, mesmo eu posso fazer isso, com milhares de spoilers se vocês quiserem, mas deixem isso nos comentários. Caso contrário, ficam aqui só os comentários gerais dessa obra-prima que foi best-seller do New York Times, começou a ser vendido aqui no Brasil em 1990, ou seja, ele já tem 31 anos aqui no Brasil, essa é uma 34ª edição comemorativa.
Olha, super indico para quem quer um romance mais intimista, mas que reflete muito o nosso dia a dia familiar, com os nossos amigos, no momento de pandemia. É incrível, mas Segunda Guerra lembra um pouco pandemia. É claro que em outras proporções, mas lembra. Então é isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.